Olá e bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Albert Bello, sou especialista em seleção e avaliação de sistemas empresariais. E hoje, nesse primeiro vídeo um pouco mais técnico aqui do canal, onde a gente vai falar a respeito de coisas mais mão na massa, né? Eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu tenho em relação a essa parte de avaliar e selecionar sistemas e o que é importante a gente levar em conta quando está fazendo uma avaliação e seleção de um sistema empresarial, né? E uma das coisas que acontece com bastante frequência até, quando a gente está conversando com alguns clientes e começando um trabalho nessa parte de avaliação e seleção de sistemas, é ter um pouco de confusão, né, na cabeça dos nossos clientes entre mapear processos e requisitos de software. Então, fica comigo que a gente vai esclarecer um pouco sobre isso no vídeo de hoje. Se ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva aqui no canal. E se você gostar do vídeo, dá um joinha que ajuda a gente a propagar essa mensagem para mais pessoas. Então, por que tem essa confusão no mercado em relação à importância de mapear processos antes de um processo de avaliação e seleção para um sistema de RP, por exemplo, um CRM, ou para avaliação e seleção de um sistema de gestão de RH, né? Por que tem essa confusão entre pensar que tem que fazer o mapeamento dos processos e, na verdade, o que você precisa são requisitos? Eu acredito que isso vem um pouco da disciplina que se praticou muito na implantação dos sistemas de ERP, principalmente, de que as empresas, depois de venderem o software, elas vinham até o cliente para fazer esse trabalho de levantar os processos do cliente, entender como a empresa está organizada, para daí, então, né, sugerir que a empresa se adapte ao sistema que eles tinham ou para fazer adaptações aos sistemas, né, as customizações. Então, isso foi prática por muitos anos no mercado, essa coisa de mapear os processos, fazer o levantamento dos processos, desenhá-los, criar aqueles mapas bonitos, né, com raias de como é que um processo sai de uma área e entra em outra área. Isso foi muito interessante, né, por um bom tempo. Mas, em razão prática, com relação à seleção de um software, isso tem, por falta de uma melhor palavra, pouco uso para a parte da seleção, né? O que a gente quer e qual é o objetivo de uma seleção e avaliação de sistemas é criar uma maneira de comparar um sistema ao lado de outro. A gente quer criar uma régua onde se pode criar diferenças entre um produto e o outro. E, infelizmente, o mapeamento dos processos ele não gera requisitos, né? Por definição, o requisito ele especifica aquilo que o sistema deve fazer para atender uma condição importante para uma área, um processo, um subprocesso ou uma atividade. Então, um requisito, ele especifica exatamente como o sistema deverá atender aquilo que precisa ser feito. Então, vamos pegar um exemplo, né? Você tem a sua área de compras dentro da empresa e dentro da área de compras você tem um processo de compras, né? Tem o processo de requisição de compras, que vai depois levar até a ordem de compra. Você pode ter um processo, talvez, né, de seleção de fornecedores e de propostação, para depois fazer a efetivação da compra, né? Mas vamos tratar o primeiro processo lá, que é a requisição de compra, que vem de um usuário para solicitar a compra de um bem ou um serviço. Então, pensa sobre esse processo. A gente poderia mapear esse processo, colocar todas as raias adjacentes a esse processo e de onde vem, por exemplo, vem lá da área, né, de produção, uma requisição de compra de insumos, e isso entra na área daí da área de compras com uma série de informações importantes, e depois o comprador vai conectar daí com seus fornecedores para ver se eles podem atender e depois dar uma devolutiva para o setor que fez a requisição até o processo final, que seria a compra efetivamente. Mas isso não gerou nenhum requisito no meio do caminho. A descrição do processo, o desenho do processo, o mapeamento do processo não nos dá elementos para comparar uma ferramenta contra a outra. Veja,
O objetivo final de uma avaliação e seleção de sistemas é a gente fazer análises minuciosas e detalhistas para comparar como um sistema faz exatamente aquilo que a gente precisa e como o outro faz e compará-los um contra o outro. Então, para poder chegar nisso, a gente precisa escutar sobre esse processo, entrevistar as áreas envolvidas e começar a especificar os requisitos. Então, pegando bem simples, na requisição de compra, por exemplo, o usuário vai explicar o processo e você vai fazer perguntas para ele do tipo: quais são as informações que devem conter na requisição de compras, né? Que tipo de compras você geralmente faz? Você compra insumos para produção? A sua produção você vai comprar, por exemplo, químicos? Se é químicos, você tem que ver a questão de volume, dada uma certa temperatura, perda das características químicas desse produto. Então, quando é feita a requisição de compra, e num exemplo aqui de uma manufatura por processos, né, numa produção em que lida com produtos químicos, a gente pode dizer que a requisição de compra é totalmente diferente da requisição de compra de uma manufatura discreta, onde você vai ter características de um produto físico, né, que teoricamente não tem perda das suas qualidades, né, então vai envolver mais detalhamento de dimensões, detalhamento, né, de encaixe e da especificação daquele release para aquele produto. Mas quando a gente está falando de uma requisição de compra de um insumo na área de produtos químicos, por exemplo, ele é diferente, ele leva em conta a volumetria, o tempo de expiração, né, as características do produto no momento da compra até o momento da utilização. Então, a requisição de compra, nesse exemplo, ela vai ter que vai detalhar requisitos que vão exigir que o sistema atenda. Então, que o sistema possa atender cálculo com relação ao volume, que possa o sistema também receber como informação, né, detalhamento para produtos que sejam relacionados à área do seu processo produtivo. Então, esse requisito específico para a área de compras, ou requisitos específicos dessa requisição de compras, perdão, eles vão ser a régua para comparar um sistema contra o outro. Então, quando vier o sistema A fazer a demonstração e o sistema B fazer a demonstração, você vai ter uma ideia clara de como você quer comparar como ele faz a requisição de compra de um e no outro. E aí começam a aparecer as diferenças. Você vai ver que talvez um sistema de RP está mais vocacionado à indústria de manufatura discreta e o outro mais vocacionado à sua indústria, que seria a manufatura por processo. Então, por isso que eu digo, é muito importante a gente chegar no nível dos requisitos, em especificar os requisitos. Mapear os processos não é ruim, eu acho interessante isso para que você possa ter uma ideia de como a empresa trabalha, você ter uma ideia de como as áreas funcionam interdependentes uma das outras, mas para fins de avaliação e seleção, é preferível lidar com a especificação de requisitos. Requisitos tem vários tipos, não é o objetivo desse nosso bate-papo hoje especificar quais são os tipos de requisitos que existem, né? Geralmente a gente se atém muito nos funcionais e nos não funcionais, alguns técnicos também. Então, por exemplo, ainda nesse exemplo da produção, talvez o sistema precisa ter um coletor, né, de código de barras ou um coletor de códigos QR lá na ponta, porque quando chega essa compra, dê entrada direto no inventário e o pessoal possa saber que aquele produto chegou, né, o requisitante possa saber que aquele produto chegou, e talvez, né, você tenha que ter aí mais requisitos técnicos para fazer os testes de qualidade em cima, ainda mais principalmente se a gente está falando da área química, né? Em todos os testes de qualidade antes de colocar esse produto em produção. Então vão ter mais requisitos técnicos associados aí com o laboratório de qualidade, outras coisas desse tipo. Então, quando a gente for olhando o que é necessário para fazer, né, a especificação de um requisito, a gente tem sempre que pensar no processo em si, primeiramente, mas ao entrevistar o usuário, ele falando do processo, a gente pensar nas características desse processo, naquilo que é específico, naquilo que é necessário que o sistema trate de informação para que você possa gerar uma régua comparativa de um sistema contra o outro, né? Só nesse exemplo simples da requisição de compras, a gente pode chegar aí a uma centena de requisitos, né, dependendo do processo e dependendo vamos dizer assim, da robustez daquilo que é necessário estar na requisição de compras e posteriormente na ordem de compra, né? Então, é bastante importante que a gente tenha essa clareza de definição
entre requisitos e processos. É desnecessário fazer mapeamento de processo para fazer uma aquisição de um sistema? Eu diria que você não precisa ir no nível aprofundado de detalhar todos os seus processos em mapas e desenhar, porque isso vai te tomar aí uns bons de 6 meses a 1 ano para ser feito. Ao passo que para avaliar e selecionar, você vai precisar mesmo dos requisitos, né? Numa outra situação hipotética aqui, e eu falo hipotética, né, porque já tem 17 anos que eu estou nesse ramo e só uma vez eu tentei fazer uma comparação de sistema usando processos, né? Então eu vou dizer que é hipotético pela falta de, vamos dizer assim, mais exemplos, né? Mas experimenta fazer isso, experimenta pegar os teus processos desenhados, talvez você tenha em razão de uma ISO ou uma outra certificação, pega esses mapas, pega esses desenhos, manda para o fornecedor de software e pergunta para ele se ele faz, se o sistema dele tem todos os módulos ou aquilo que é necessário para poder atender os teus processos. Eu te garanto que a resposta é que 100% dos fornecedores vão dizer que sim, mas o detalhe é que é o importante, né? Como exatamente faz? Quais são as informações que são carregadas adiante, né? Como são tratados os dados? Que dados são importantes para você para poder rodar aquele processo? E isso você especifica através de requisitos. Se você não tem requisitos, você não tem uma régua de comparação para poder fazer essa análise, né? Então, é extremamente recomendado que quando você está olhando especificamente para avaliação e seleção de software, você se debruce sobre o exercício de especificar requisitos, né? No meu trabalho atual e nos projetos que eu já fiz anteriormente, a gente chega rapidamente para uma empresa de pequeno porte a milhares de requisitos, para uma empresa de médio porte quase numa quantidade de 10 mil requisitos, e numa empresa grande passa aí de 10, 12, 15 mil requisitos, né? A gente indo em cada área, especificando exatamente o que cada área precisa. Outra coisa interessante de compartilhar com vocês é que os fornecedores dizem cada vez mais para que os clientes adotem melhores práticas, né? E tragam para dentro das empresas o conhecimento que vem de outras empresas que já implementaram aquele sistema anteriormente. Eu acho isso bem legal, eu acho que a adoção de melhores práticas é bastante importante. Mas eu sempre tenho uma ressalva em relação a isso, porque muitas das vezes aquilo que você faz de uma maneira tão única, que é o seu diferencial competitivo, né? Por exemplo, num processo de compras, porque você não segue uma coisa tão amarrada, que você tem mais flexibilidade, é que você está à frente da sua competição. Então, muitas das vezes, se você adotar a melhor prática que vem de um fornecedor, por exemplo, de uma dessas grandes marcas, um fornecedor alemão, um outro fornecedor estadunidense, o que pode acontecer é que é tão fechado esse processo, tão cheio de passos, que vai trancar a fluidez do teu processo na área de vendas e a tua empresa vai passar a ser igual às outras, né? E vai perder essa característica de velocidade que ela tinha. Então a gente tem que tomar esse cuidado na adoção das melhores práticas também. Eu acho que é muito importante a gente olhar para aquilo que está vindo de melhor prática do mercado, adotar aquilo que for interessante para o negócio, mas também ter essa ressalva de olhar o que faz a gente ser o que a gente é, o que está no âmago da nossa empresa como diferencial, para que a gente possa trazer para o nosso cliente essa característica sempre, a gente não perder a nossa alma no meio do caminho dessa adoção de uma nova tecnologia. Então, como mensagem final, eu gostaria de dizer que se você tem os seus processos mapeados, maravilha, utilize eles para entender melhor a sua empresa antes de começar um trabalho de levantamento. Se você não tem e você quer fazer um trabalho de avaliar e selecionar um sistema, não se preocupe, isso não é mandatório para um trabalho de avaliação e seleção de sistema, embora pode ajudar, como eu comentei aqui, a dar uma ideia de quais são as áreas que a gente tem que envolver e por onde vamos permear o trabalho, mas não é mandatório, né? Um consultor experiente ou você mesmo como gestor de tecnologia ou gestor da área de finanças, tendo um conhecimento mais amplo de todas as áreas do negócio, pode enxergar a extensão de onde até o projeto vai, né? E fazer esse trabalho de levantar os requisitos com cada área sem precisar do mapeio do processo completo.
Então, eu acho e tenho certeza, né, que o mais importante para um processo de avaliação e seleção, com base na minha experiência de 17 anos aí de avaliação e seleção de sistemas, é trabalhar em cima da especificação dos seus requisitos, listar, organizar e aí utilizar ele no teu procedimento de avaliação e seleção. Curte, compartilha, se você gostou, deixa um comentário aqui embaixo, qual é a sua opinião. Esse aqui é um canal conversacional, eu não espero que isso aqui seja do estilo palestra, não, eu acho que o interessante é a gente trocar, e lendo os comentários de vocês eu vou me preparar para os próximos vídeos, trazer aquilo que vocês me pedirem também. Bom? Muito obrigado!